Olá, meus amigos, muito bom dia, que Deus abençoe todos vocês. E que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito que usou os seus servos do passado para escreverem aquilo que nós temos conhecimento, a história do povo de Israel, o início do cristianismo, e que esse Espírito venha explicar para a gente, tirar as nossas dúvidas com respeito aos sofrimentos, às amarguras, às desgraças, porque o ser humano tem passado nesse mundo. Eu tenho certeza que tudo que aconteceu e que está registrado nas Sagradas Escrituras é para o nosso bem. É para que nós venhamos colocar a nossa barba de molho, para que nós não venhamos incorrer no mesmo erro ou nos mesmos erros que os nossos antepassados tiveram. Deus é magnífico, glorioso, grandioso, misericordioso, compassivo, mas Deus é justo. E como Deus agia naqueles tempos, Ele age nos dias de hoje. Ele é o mesmo. Ele não mudou a maneira de ser. Então, você que me assiste neste momento e tem assistido estas lives sobre a história de Ana, da fé de Ana, isso tudo é para a gente aprender. Para a gente aprender e aplicar na nossa vida e não fazer e não incorrer nos mesmos erros que eles incorreram naquela altura. Bem, nós daqui a pouquinho vamos falar sobre a oração de Ana. A oração de Ana, que fez a diferença na vida dela. Não só na vida dela, mas na história do povo de Israel. E que deixou uma lição para todas as pessoas que têm sido aviltadas, que têm sido sofridas, que têm sido penalizadas por esse mundo cruel, mau, perverso. Eu estava pensando aqui no caso de Ana. Eu tenho meditado no caso de Ana. E, normalmente, quando a gente lê o primeiro capítulo de 1 Samuel, a gente foca o nosso pensamento no sofrimento, na dor, nas amarguras de Ana, e nos esquecemos da Penina. A Penina era rival de Ana. Achamos que Penina realmente era uma pessoa cruel, má, perversa. Mas nós não pensamos na Penina. Nós só olhamos com um olhar crítico, porque ela foi cruel. Ela foi muito cruel. Ela chegou ao ponto de levar Ana ao desespero. Isso mesmo. Ana ficou desesperada, porque a língua de Penina era como um chicote. Um chicote. E a esterilidade de Ana era como uma ferida aberta.
Penina açoitava, martirizava sem cessar. Sem cessar. Cada palavra, imagino eu, de Penina era um golpe que não deixava marca na pele de Ana, mas sangrava a sua alma. O mesmo se deu com Jesus. O mesmo se deu com Jesus. Davi fala sobre isso, os seus sofrimentos, seus gemidos, mas foi por causa do seu pecado que ele sofreu. Não foi o caso como Ana. Ana não tinha cometido o pecado. Ela não roubou, ela não matou, ela não adulterou, ela não fez nada de errado. Mas ela gemeu. Ela gemeu. E Deus mostra que Ana gemeu porque Deus tinha um plano para ela. Nós sabemos que Deus tinha um plano para ela. E não fosse os gemidos de Ana, nós não teríamos o profeta como foi o filho dela, Samuel. Nós não teríamos. Não sei o que seria desse mundo sem o profeta Samuel. Mas a Penina, ela foi coparticipante dessa tristeza, agonia de Ana. Então a gente pensa assim, poxa, Penina, ô mulherzinha miserável, né? Ô mulherzinha infeliz, ô mulherzinha cruel. Mas se nós olharmos direitinho para Penina, nós vamos ficar com pena dela. Sabe por quê? Porque Penina, ela era cruel para com a Ana, porque Penina não tinha a atenção e o amor do seu marido. Ela não tinha o mesmo amor que Eucana dava a Ana. Então, Penina era uma mulher sofrida, amargurada. Ela era infeliz, ela dava à luz a filhos, os filhos, 10 filhos, nós supomos que eram 10 filhos, mas mesmo todos os 10 filhos não aplacava a sua dor da falta do amor do seu marido. Seu marido a tinha como uma geradora de filhos, produtora, digamos assim, ou reprodutora. Mas Ana não. Ana era amada, muito amada, extremamente amada de Eucana. Por isso que ele disse para ela, poxa, Ana, não sou eu melhor para você do que 10 filhos? Não sou eu melhor? Não. Você é realmente um homem muito bom, excelente marido, perfeito, mas a minha dor, a minha tristeza, a minha agonia, só Deus pode tirá-la, porque o problema não é você, o problema sou eu. Eu sou o problema. Então, com esse espírito desesperador, sofrido, Ana passou por cima da religião,
passou por cima dos sacerdotes, passou por cima de tudo e foi para o altar. E lá no altar, isso é muito forte, lá no altar ela resolveu o seu problema, que é o que nós queremos que você aprenda, minha amiga, meu amigo. A oração de Ana ensina a gente a orar também. Agora, como é que você, como é que eu, como é que nós podemos chegar diante de Deus e fazer a mesma oração que Ana fez? Porque está escrito, nós vamos ler essa oração. E fazemos a mesma oração que muitas vezes a pessoa faz, mas não obtém a resposta. Por quê? Por quê, hein, bispo? Diga para mim. Eu uso essas mesmas palavras, já falei com Deus várias vezes, quase que a mesma coisa, mas não resolveu. Pois é, sabe por que não resolveu, amiga e amigo? E nem vai resolver? Porque para você falar as palavras para Deus que Ana falou, você tem que estar no mesmo espírito de Ana. Você tem que estar exatamente na posição de Ana, porque Ana tinha derramado a sua alma diante de Deus. Tamanha a sua aflição. No Salmo 69, nós lemos Davi falando com Deus. Lá no Getsemane, Jesus também foi açoitado pela dor. E eu creio, é uma coisa pessoal, eu creio que Ana era um tipo de Jesus. Era um tipo de Jesus. Simbolizava, representava Jesus. Porque Jesus foi muito além de Ana, obviamente. Porque Ana estava gemendo por um sonho, o sonho de ter um filho. No caso de Jesus, ele gemeu para a salvação de todos os que nele creem. Todos os que nele creem. E são milhares, milhões, bilhões de pessoas que têm crido em Jesus. E Jesus carregou sobre o seu corpo as dores, as maldições, as aflições, as angústias que Ana estava sofrendo. Mas Jesus carregou, além disso, os pecados de toda a humanidade, mesmo daqueles que o desdêm, que o desprezam. É isso mesmo. Lá no Getsemane, começou o calvário do nosso Senhor. A sua dor era tão grande, a sua alma estava tão aflita, tão aflita, tão aflita, que o seu suor se transformou em sangue, misturou-se com sangue. Tamanho o sofrimento dele, tamanha profundidade de depressão que Jesus entrou ali no Getsemane. Foi tão forte, mas tão forte, mas tão forte, que Jesus apelou ao Pai, orou ao Pai. Orou, como Ana orou, Jesus também orou com sinceridade. Ele derramou a sua alma no Getsemane e disse
3 vezes ele pediu ao Pai: meu Pai, passe de mim este cálice. Passe de mim este cálice. Passe de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. O nosso Senhor gemeu por todos nós, mas nós aprendemos, não só com Ana, mas também com Davi, e também com Jesus, e também com Abraão, quando tinha a sua dor, carregava a sua dor de não ter um filho, 75 anos. Tinha tudo, tinha dinheiro, tinha tudo. Tinha uma mulher amada, mas ele não tinha filhos. Então, veja só, Abraão queria filhos. Ana queria filhos. Davi teve muitos filhos. Mesmo assim, não foi feliz. Jesus queria ter você que está me assistindo agora. Ele queria o seu reconhecimento. Reconhecer que só Ele é capaz de satisfazer a sua alma. Só Ele é capaz de fazê-lo feliz. Porque para isso Ele veio ao mundo, para dar a alma dele em resgate, em remissão da sua alma, da minha alma, das nossas almas. Então, para que nossa oração seja atendida como a oração de Ana foi atendida, Deus falou através do seu servo. Ele disse: invoca-me no dia da angústia. Quer dizer, não basta invocar a Deus. Eu entendo aqui, não basta chegar e dizer: ó Deus, me ajuda. Não. Para que a nossa invocação a Ele traga resultado, traga resposta dele, é preciso que nós estejamos na angústia mesmo. Porque não basta chegar para Ele no altar e dizer: ó Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, está aqui minha oferta, me dá isso que eu quero. Não. A oração que Deus quer exige que nós estejamos com a alma derramada no altar. Esse é o segredo, foi o segredo de Ana. Porque quando Deus fala: invoca-me no dia da angústia, é porque a angústia é, eu diria, o combustível da fé viva, da fé que ninguém entende, que o mundo não entende. Só quem tem o Espírito de Deus sabe o que é. Então, para que nossas orações possam ter respostas, é preciso a gente estar em angústia, em dor, em sofrimento, em humilhação, tal e qual Ana esteve. E Deus permitiu que Ana tivesse uma penina que esfregasse na sua cara todo dia, toda hora: você não tem filhos, você é como um deserto, você é como uma sepultura, não nasce nada em você. Mas coitada da penina, ela também
era digna de misericórdia porque ela sofria, ela castigava a Ana porque ela era castigada pela falta do amor sincero, puro, verdadeiro do seu marido. Seu marido apenas a usava para gerar filhos. É isso aí. Mas Ana não. Ana carregava uma angústia, um tormento que só Deus entendia. Ela também entendia a sua dor. Então, quando Deus fala, invoca-me no dia da angústia, quer dizer que eu posso invocá-lo só no dia da angústia? Deus fala para a gente invocá-lo no dia da angústia, porque no dia da angústia a nossa alma está esfacelada. E a nossa sinceridade é verdadeira. Porque se uma oração não for feita com sinceridade e com fervor, não há resposta. Então Deus fala, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei. Olha só a resposta dele. E tu me glorificarás. Que foi o que aconteceu com Ana. Deus ouviu a oração de Ana. Ouviu a oração de Ana, mas não ouviu a oração do filho dele, Jesus, porque ele tinha que carregar mesmo o sofrimento e a dor e a maldição e os pecados de toda a humanidade para que eu pudesse estar aqui falando com vocês, ensinando aquilo que Deus me tem ensinado, passando, dividindo com você aquilo que Deus me tem me dado. Minha amiga, meu amigo, para que Deus possa ser glorificado de verdade, nós temos que ter razão para isso. Não basta levantar as mãos para os céus e dizer aleluia, aleluia, aleluia. Não basta uma simples canção, aleluia, eu te louvarei, ó Senhor e tal. Não, não. Essa oração, o louvor tem que ter uma razão, tem que ter um fundamento, tem que ter uma base. E a base é quando ele ouve a nossa oração e nos livra. Quando ele nos livra, então nós temos razões de sobra para exaltá-lo, glorificá-lo, magnificá-lo. Foi o que aconteceu com Ana. A sua dor foi muito grande. Mas, quando Deus ouviu a oração dela, Deus foi glorificado. E ela, Ana, de humilhada, tornou-se uma mulher abençoada. Até hoje nós falamos de Ana. A história, a palavra de Deus registra a história de Ana. Então, até hoje, Ana é honrada. Mas, veja só, diz o texto sagrado que Ana, pois, com a amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Talvez você não tenha lágrimas, se já esgotou todas as suas lágrimas, mas quando uma pessoa está com amargura de alma, ela encontra lágrimas para derramar diante de Deus. Então, na sua oração, na sua amargura, na sua tristeza,
ela disse assim, com licença. Ela disse: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, ela estava verdadeiramente aflita. Se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem. Olha só. Veja que ela começa uma oração humilhada, mas uma oração humilde, uma oração sincera. Ela reconhece o Senhor dos Exércitos. E ela fala em serva. Se atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva, 2 vezes, não te esqueceres, mas a tua serva, 3ª vez, deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Quer dizer, Ana estava extremamente aflita, ferida. Mas quando ela decidiu colocar o que ela mais almejava, mais sonhava na sua vida, é ter um filho, e queria um filho homem, ela ainda decidiu: eu quero um filho homem. Se o Senhor me der este filho homem, eu o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E, diz o texto sagrado, sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ela perseverou, ela continuou a orar. O sacerdote observou a sua boca, porquanto Ana, no seu coração falava, a sua alma falava, gritava, mas só se moviam os seus lábios. Só Deus ouvia. Só Deus ouvia a oração dela, porque a oração dela saía das profundezas da sua alma. E é assim que a nossa oração é ouvida. Você, amiga e amigo, não precisa ser como aquele religioso hipócrita, aquele sacerdote que dizia de si para si mesmo: ó Senhor, graças te dou, porque eu não sou como aquele homem pecador, publicano, etc, etc. Não. Deus quer ouvir a sua voz. Deus quer ver a sua alma derramada no altar. As suas lágrimas que exprimem a aflição da sua alma, não da sua, da minha, das nossas almas. E esse é o propósito do dia 12 de outubro.
segundo domingo deste mês. Sem ser este domingo, no outro domingo. Nós estaremos subindo no altar de Deus. E não são as nossas ofertas que vão garantir as respostas de Deus, mas é a oferta da nossa alma. É o clamor, é a dor, é o gemido, é a sinceridade, é o fervor no altar que vai fazer-nos receber as respostas de Deus. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Você não vai subir no altar com um envelope preparado para dar oferta. Não. Você vai subir no altar com o seu coração em prantos, sua alma derramada diante do Altíssimo. Você vai clamar por você, porque a sua dor, a sua voz, a sua oração, ela vai vir carregada da sua fé. E como que eu posso clamar na sua angústia? Eu não estou sentindo angústia. Eu não estou em angústia. Como é que eu poderia resolver o seu problema? Ou falar por você e dizer assim, ó meu Deus, eu clamo por essa criatura que está gemendo. Eu não estou gemendo, porque eu não estou na sua pele. Então, nem o profeta, nem o sacerdote, nem o pastor, nem o bispo, nem o padre, ninguém pode fazer essa oração senão você mesma. E Deus quer ouvir a sua voz. Ele vai ouvir a minha voz quando eu, nesse dia de angústia, clamá-lo. No dia da minha angústia, ele ouviu também a minha oração. Eu tinha que estar angustiado. Eu tive que estar apertado pelas circunstâncias, pelas dificuldades. Eu tinha que estar desesperado para chegar e derramar minha alma diante dele. Então, essa oração, esse clamor, é você que tem que fazer. Não fique contando com o pastor, com o bispo. Não coloque dentro do seu envelope uma oferta e entregue com uma oração e entregue o bispo. Não, minha amiga. Você vai entrar por livre e espontânea vontade, vai subir do altar e vai derramar a sua alma. Você vai derramar a sua alma. Eu não posso derramar a sua alma no altar. Eu não posso. A sua alma só você pode derramar no altar. E foi o que Ana fez. Ela derramou a alma dela. Eu tenho que derramar a minha alma. E cada um tem que derramar a sua própria alma. Portanto, no dia 12, agora, dia 12, domingo, sem ser este domingo, no próximo, nós estaríamos derramando a nossa alma. Quem quiser, obviamente. E se o Espírito Santo lhe tocar para dar o seu Samuel, colocar o seu Samuel no altar, isso é ele e você e ele. Nós estaremos também derramando as nossas almas junto com você, no mesmo lugar, diante do mesmo Senhor,
daquele que disse: invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Dia 12, minha amiga, meu amigo, prepare-se. Prepare-se. Talvez você diga ao bispo: eu não posso esperar dia 12. A minha amargura é tão grande, tão grande, tão grande, que tem que ser hoje. Que dia é hoje? Eu não sei que dia é hoje, mas uma coisa eu sei: hoje você pode chegar no altar. Mas nós estamos preparando para que todos os que podem esperar até o dia 12 cheguem nesse dia para derramar a sua alma diante de Deus. Mas se você tem que derramar a sua alma hoje, então hoje o altar está disponível para você. O altar da Igreja Universal do Reino de Deus em todo o mundo estará aberto, estará disponível para tantos quantos tiverem a sua alma verdadeiramente desesperada. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei. Ana encontrou esse dia de angústia, encontrou o altar, invocou o Senhor, derramou a sua alma. E Deus é glorificado na vida dela, porque dela nasceu o grande profeta Samuel, o homem que ungiu os primeiros reis de Israel, o rei Saul e depois o rei Davi. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.